Era um dia típico e entediante na aula de cálculo, mas era sexta-feira, 7º período, o que significava que a semana estava quase terminando e as férias de primavera estavam prestes a começar. Todos estavam ficando inquietos em suas cadeiras. Percebi que não tínhamos uma prova naquele dia, ao contrário de muitos dos meus amigos com outros professores. Então, no meio da aula, nosso professor, que costumava ser bem relaxado, decidiu começar a jogar jogos conosco no refeitório. Enquanto fazíamos um quiz de logotipos de marcas famosas no refeitório, lembro-me do momento exato em que tudo aconteceu. Logo depois que meu amigo respondeu a uma pergunta. Lembro-me da resposta exata. Adidas. A voz do diretor veio pelos alto-falantes. Ele soava em pânico e frenético, dizendo a todos os professores que aquilo não era um treinamento e que era preciso entrar em lockdown. Naquele momento, senti um calafrio e arrepios nos braços. Até mesmo nosso professor, geralmente tranquilo, parecia nervoso enquanto corria para apagar as luzes e nos conduzia para o canto mais distante da sala. Ficamos todos em silêncio por cerca de 2 minutos, e em seguida, o zumbido constante que vinha de um painel no fundo da sala parou, indicando que a escola deve ter cortado a energia. Todos nos olhamos, percebendo que a situação devia ser séria. Mais alguns minutos de espera, e ouvimos um homem gritando a plenos pulmões, vindo pelo corredor. 2 meninas na sala realmente começaram a chorar, o que nos deixou ainda mais assustados à medida que os gritos se aproximavam da sala de aula. O homem, parecendo completamente desequilibrado, começou a bater nos armários enquanto gritava que mataria todos nós. Foi nesse momento que comecei a temer pela minha vida. Meu professor nos fez sinal de silêncio, enquanto todos nós olhávamos uns para os outros para ver as reações de nossos colegas. Os golpes então passaram dos armários para a porta da nossa sala de aula. E foi nesse momento que uma das garotas que estava chorando gritou: "Não!" Os golpes na porta só pioraram à medida que o homem continuava gritando: "Abram!" 2 das garotas na sala estavam chorando alto agora. Parecia uma eternidade que aquele homem estava batendo na porta, mas finalmente ele seguiu pelos corredores, continuando a gritar como alguém com problemas mentais. Até que não pudemos mais ouvi-lo. Eu diria que uns 10 minutos depois, embora tenha parecido meia hora dada a situação, o diretor voltou pelo alto-falante para explicar a situação, o que foi surpreendente. Ele explicou que uma pessoa aparentemente mentalmente perturbada entrou no prédio e agrediu a mulher que estava na recepção, fazendo com que ela fugisse do prédio gritando. A equipe não sabia se o homem estava armado ou não. Isso ocorreu antes de a escola ter câmeras de segurança ou recursos para uma segurança adequada. Então a escola estava vulnerável a algo assim. A equipe fez uma varredura em todos os corredores e salas de aula, mas não conseguiu encontrá-lo. O diretor instruiu os professores a retomar as aulas, mantendo as portas trancadas e não permitindo que os alunos saíssem por qualquer motivo. A parte mais perturbadora, no entanto, é que um dos zeladores que trabalhava no turno da noite encontrou o homem dormindo em um dos depósitos perto do final da escola. E de acordo com os rumores que se espalharam entre meus colegas, uma arma .44 Magnum estava saindo de seu bolso. O zelador deve ter feito algo estúpido para acordá-lo, como deixar a porta do depósito aberta porque, quando um policial finalmente chegou ao local, o homem havia desaparecido. Até hoje, toda a minha turma que eu conheço não tem ideia se esse homem foi encontrado. Mas gosto de pensar que, neste momento, ele está recebendo a ajuda de que precisa. Minha escola tem 2 períodos de almoço. O primeiro período de almoço é para todos os alunos do 6º ano e alguns do 7º ano, enquanto o segundo período de almoço é para a outra metade dos alunos do 7º ano e todos os alunos do 8º ano. O lockdown aconteceu no início de outubro. No dia em que o lockdown ocorreu, o céu estava nublado e chuvoso durante o primeiro período de almoço. Ouvi 4 estrondos altos. Pessoalmente, pensei que fosse trovão, mas toda a multidão do almoço começou a gritar. Eu estava pensando que essas crianças estavam apenas sendo sérias,
Mas a segurança do campus entrou e começou a gritar com as pessoas para irem para a sala multiuso, e as crianças que estavam na fila para comprar o almoço tiveram que jogar fora sua comida e entrar. Eu e alguns amigos fomos para a sala junto com um grande grupo de outras crianças. Todos estavam curiosos sobre o que estava acontecendo. Nossa sala multiuso é espaçosa e a parede de trás é feita de vidro transparente. Quando eu e meus amigos fomos apressadamente levados para dentro, a segurança do campus cobriu o vidro com cortinas e havia adultos em todas as saídas. Meu amigo Eric estava curioso, assim como o resto de nós. Então ele perguntou a um dos adultos o que estava acontecendo. Quando ele voltou, disse: "Você sabe como, bem na frente da TMS, existem aquelas casas?" Eu respondi: "Sim, existem. Há um homem com problemas mentais que se barricou na frente de sua casa e está ameaçando cometer suicídio e matar os policiais se for despejado. Ele estava circulando ao redor da escola, observando as crianças de uma maneira estranha", nos contou Eric. Descobrimos que o homem também era um criminoso sexual registrado, o que tornou a situação ainda mais grave. Ficamos presos na sala multiuso por 1 hora inteira, perdendo 2 aulas. Após o desenlace da situação, fomos escoltados de volta para nossas salas, um por um. Mais tarde, descobri que o homem mora ao lado do meu amigo Brandy, que me contou sobre o Halloween anterior, quando ela viu o mesmo homem na janela cortando o próprio braço e escrevendo com seu próprio sangue: "Não venha para cá ou vou te matar." Claro, como era Halloween, as pessoas, incluindo a Brandy, assumiram que era apenas para a festa. Mas depois desses incidentes horríveis, sabíamos que esse homem tinha problemas mentais, e estávamos aliviados por ele nunca ter se aproximado de nós. Tenho 22 anos recém-saído da faculdade, e recentemente consegui um emprego na minha antiga escola como um tipo de estagiário de informática no porão da escola. O porão da escola é muito bagunçado e desorganizado, mas há um pequeno escritório para 3 pessoas que é bem agradável lá embaixo. Possui 3 grandes mesas, 2 geladeiras pequenas, uma TV de tela plana na parede e, claro, um sistema de ar-condicionado satisfatório. Um luxo que os alunos e professores não podem desfrutar na escola, além de todos os servidores da escola e outras coisas de informática. Consegui o emprego porque 3 dos meus antigos professores de informática realmente gostavam de mim. Eu poderia considerá-los como amigos de verdade, não apenas como figuras de professores. Eles me ajudaram muito a conseguir esse emprego. Tem sido ótimo até algo que aconteceu algumas semanas atrás. Meus 2 colegas de trabalho que compartilham o escritório comigo, Dave e Gary, não estavam no escritório na época. Eles estavam no andar de cima trabalhando em papéis ou algo assim. Eu estava comendo meu sanduíche durante meu intervalo para o almoço quando recebi uma ligação de uma das mulheres na recepção, me dizendo que a escola estava em lockdown e que alguém possivelmente armado havia entrado na escola. Não havia muito que eu pudesse fazer além de apagar as luzes, porque, surpreendentemente, apesar de o pequeno escritório ser agradável, ele não tinha uma porta de verdade, apenas uma grande abertura. Além disso, a porta do porão inteiro nem mesmo tinha uma fechadura funcionando. Por questões de segurança, eu desliguei todas as luzes no escritório e a tela do meu computador. Mantive o celular na mesa e enviei mensagens de texto em massa para Gary e Dave, mas eles não responderam. Fiquei lá no escuro jogando jogos no meu celular por cerca de 20 minutos, esperando o chamado da recepção para retomar o trabalho. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Não conseguia ouvir o que estava acontecendo lá em cima, mas não estava autorizado a fazer chamadas até ser informado de que o lockdown havia terminado. Então, a barulhenta porta do porão se abriu, e o rangido ecoou pelo porão e entrou no meu escritório. Eu me levantei da minha cadeira, pensando se deveria chamar Gary ou Dave. Estava ansioso para obter informações deles. Alguém então desceu correndo as escadas e seus passos se aproximaram do meu escritório.
Empurrei minha cadeira para longe e me esgueirei sob a mesa. Alguém entrou no escritório, mas não ligou as luzes, e havia apenas silêncio. Não consigo nem descrever o medo que estava sentindo. Sentia que, se fizesse um único barulho brusco, estaria morto. De repente, meu celular tocou com uma mensagem de texto. Senti meu mundo inteiro desmoronar naquele momento, enquanto apertava os dentes de medo. Passos subitamente se aproximaram de mim até que finalmente saí de debaixo da mesa em súplica, pedindo à pessoa que não me matasse. Foi quando alguém agarrou meu braço e me puxou para cima. Era um homem em uma camisa quadriculada vermelha, calças jeans e um boné preto e vermelho. Ele me disse: "Está tudo bem. Estou apenas me escondendo aqui com você. O que está acontecendo lá em cima?" Sussurrei para ele. Ele meio que ignorou minha pergunta e me perguntou se havia uma saída aqui embaixo. Eu lhe disse que sim, ao redor daquele caminho. Antes que ele pudesse fazer qualquer outra coisa, eu lhe perguntei quem ele era. Houve um breve momento de silêncio antes de ele começar a explicar que estava vindo buscar seu filho. Verifiquei meu telefone e vi que a mensagem que recebi era de Dave. Dizia: "Cara, isso está uma loucura. Algum cara com um tiro, o Sr. Buckley. Ele está usando uma camisa vermelha e um boné. O que quer que você faça, não suba as escadas." Eu estava prestes a ler em voz alta essa mensagem para o homem, até que percebi. Levantei os olhos e senti meu estômago afundar. O homem pareceu perceber o meu olhar desconfiado e, em pânico, tudo o que consegui pensar em fazer foi correr escada acima. Um tiro ecoou pelo porão e pude ouvir a bala ricochetear em algo metálico na escuridão, mas graças a Deus a bala não me atingiu e consegui chegar ao andar de cima. Felizmente a polícia estava esperando em todas as saídas, incluindo a saída do porão, e prenderam o homem no momento em que ele abriu a porta. Mais boas notícias, nosso professor, o Sr. Buckley, sobreviveu ao tiro. Foi posteriormente determinado que o homem e o Sr. Buckley tinham alguma desavença por qualquer motivo, mas isso nunca foi revelado. Tudo o que sabemos é que o Sr. Buckley não poderia ter feito nada que justificasse esse tipo de reação. E eu sei que o som daquele tiro ecoará na minha mente para sempre.